Eu não falei que isso ia acontecer. Eu avisei, eu falei que ia ser um episódio todo só de luta, focado na luta do Rímuro e da Hinata. Eu avisei. E agora, o que aconteceu? O Rímuro morreu mesmo? Ah, cara, eu não sei. Bora conferir aí agora. E aí, nerd, aqui é o Strife, bem-vindo ao Nerd Mania. Hoje a gente vai falar daquele anime muito massa que é uma pessoa que morreu e foi para um mundo de fantasia como um slime. E agora, depois de fazer uma aliança, a gente pode falar assim, um pacto de irmandade com um dragão super poderoso, esse slime também é super poderoso. Isso mesmo, a gente está falando daquele anime muito legal que eu não vou pronunciar o nome para não passar vergonha. Mas bem, antes de começar a falar desse episódio, eu vou avisando que vai ter bastante spoiler e principalmente muita resmungação, muita reclamação. Porque eu sabia exatamente o que ia acontecer nesse episódio e ainda não chegou na parte que eu quero. Eu quero ver o Rímuro furioso com tudo e essa parte talvez seja no episódio que vem. Que é o que nós vamos discutir agora. Para lembrar, no episódio passado, aqueles 3 personagens lá novos apresentados, aquelas crianças idiotas, elas vão lá para a cidade com o pretexto de caçar conversa para o outro reino lá ter um motivo, uma causa para atacar a Federação Jura Tempestade, né? E eles conseguem, eles fazem lá aquela confusão toda, o pau a 4, eles começam até a lutar, colocam lá a barreira, que preste atenção que essa barreira vai ser muito importante um pouquinho para frente. Eles colocam uma barreira lá para enfraquecer o pessoal, o povo do Rímuro. E a gente vê isso como essa barreira tá eficiente agora, a gente pode falar. Mas bem, bora começar a resmungar. Esse episódio todo foi basicamente a luta do Rímuro com a Hinata. E a gente vendo pequenos flashbacks da destruição de Jura Tempestade. Para quem não conhece, a nova personagem apresentada, a Hinata Sakuguchi, é assim que eu acho que fala o nome dela. Ela é uma cavaleira sagrada, que é até do esquadrão do Papa lá que eles falam. Mas isso não vem o caso agora. A Hinata Sakuguchi, ela é uma das alunas do Ashino Sensei, que morreu por causa que não queria aceitar aquele espírito no corpo dela, né? Aquele de fogo, então ela morreu como uma humana. Ela não aceitou ser modificada. Morreu e deixou... Quantos são? Quantos pirralhinhos? São 5 ou 6? Eu vou arredondar para uns 7 aí, tá bom? 7, a gente pode falar. 7 pirralhos. E essa aqui é a mais antiga, a mais crescida, a gente pode falar. Bem, o começo do episódio lá é o Rímuro se despedindo dos pestinhas, né? Dos alunos dele, que era antigo da Shiro Sensei. Ele tá lá se despedindo. Aí quando ele já tá longe o suficiente da cidade, da escola, a gente pode falar, surge aquela barreira em volta dele. E ele pressente que algo ruim está acontecendo já de cara. Aí logo depois que aparece o Sui. Exatamente, o Sui aparece, um clone dele, a gente pode ser mais exato, aparece para avisar do ataque do inimigo. Mas inimigo de que? Ele só fala, cuidado com o inimigo. Pode ser tanto o inimigo que se aproxima dele, ou os inimigos de Jura Tempestade, que estão atacando Jura Tempestade. Mas bem, o inimigo aparece. É, exatamente. Mas antes dele aparecer, o que acontece? A barreira, como eu falei para vocês. Levanta a barreira também em volta do Rímuro para enfraquecer ele. Por exemplo, então, se ele tinha 100%, agora ele está para uns 40%, 50% de poder dele total, por causa da barreira. Corta na metade, a gente pode falar. É muito, muito chata essa barreira. Aí vai, ela se apresenta lá. Aí é engraçado quando eles estão conversando que o Rímuro até falou que alguém denunciou ele. Exatamente, alguém denunciou ele, porque não teria como ela saber de maneira alguma que ele é o líder da Federação Jura Tempestade. E tem muitas poucas pessoas que sabem disso. Então, alguém delatou o Rímuro, falou que ele é o chefe lá, e ela agora está atrás dele. Até fala que ele é bem educado e tudo mais. Já informaram para ela que ele falaria que ele era japonês. E falaram praticamente tudo que ele já ia dizer. Ele estava pensando quem poderia ter delatado ele, quem poderia ter feito alguma coisa contra ele, mas ninguém vem à mente. Aí a pergunta que a maioria deve estar perguntando aí, sim, que eu já vi também em muitas redes sociais, comunidades, é se o Rímuro poderia derrotar a Hinata. E a resposta é sim, claramente sim, ele poderia derrotar ela com certeza, se ele estivesse com 100% de poder.
Exatamente, se ele tivesse com 100% de poder, ainda ia. Por quê? Ele tá muito em desvantagem, sinceramente, ele tá muito, muito em desvantagem. Além de ter aquela barreira que corta 50%, a gente pode falar do poder dele, ela tem a espada da alma, exatamente, a espada do espírito, como tu preferir chamar. E essa espada, acertando 7 vezes, a pessoa morre, porque em vez de acertar um dano físico mesmo, é na alma. E se acertar os 7 na alma, a pessoa morre. Então, além dele não poder ser acertado na luta 7 vezes, ele tem que ficar em guarda toda hora. E a gente vê no episódio que ele já é acertado 6 vezes. E lá no final a gente vê que ele é acertado uma 7ª vez no final, quando ele vai ativar a Gula. A Gula é o predador. A habilidade dele predatória muda para a cidade dele, exatamente. Quando a gente vê isso, já está no final. Então, na luta dele, eles conversam, ele pede para ela se apresentar, ela se apresenta também. Aí o negócio é o seguinte, ele fala para ela que a Shiro Sensei pediu para ele cuidar dos alunos, mas ela não acredita, porque novamente alguém já tinha informado ela que o Rimuru matou a Sensei dela, no caso, o Rimuru matou a Sensei dela. E devido a isso ela queria já vingança, ela estava sendo usada por alguém, completamente sendo usada, nem percebe a coitada. Depois de uma boa conversa, luta, e ele não quer, né, claramente, porque ela é uma aluna dele, mas ele entende que precisa, porque ele percebe que depois dela falou que a cidade dele está em perigo. Então ele percebe que não pode pegar leve, que é bem no finalzinho já, que ele ativa já a Predator, a habilidade dele predatória. E eu achei isso, pô, lutar logo desde o começo, ela tá tentando te matar. E eu não podendo fazer nada, eu sabia que esse episódio aí só seria luta, focando neles dois. Eu não quero ver isso, porque eu já vi o mangá, eu sei o que vai acontecer, eu não consegui me conter, desculpem. Mas passa lá pra cidade dele, aqueles caras lá estão lutando com aqueles moleque lá de novo, só aqueles 2 moleques, a mina tá no chão lá, como vocês podem ver aí na imagem. Mas eles estão lá lutando, o Gobta, ele tenta lutar, mas no caso ele tá muito fraco. Imagine se aqueles lá do chifrinho, eles estão fracos, imagine o Gobta, que ele é um Goblin, né? Se ele tinha 100% de poder, agora ele tá com uns 20%, ele tá muito fraco ele. E o sensei dele aparece para tentar salvar ele e tudo mais, também ele tá muito fraco, ele tá com uns 40 de poder, a gente pode falar. Igualzinho a Shiro, que eu esqueci o nome dela, mas é aquela assistente do Rimuru também. Então a princesa tá em perigo, ela tá em perigo, o Gobta tá em perigo, o sensei tá em perigo dele, aquele menino que foi acusado de agredir aquela menina tá em perigo, todo mundo tá em perigo lá. E o mais engraçado, o sensei já caiu, o Gobta já caiu, aquele goblinzinho vai cair que tá tentando proteger a princesa lá de rosa, ela é uma princesa para quem não sabe. Então, ainda tem aqueles dois lá lutando, que a Shiro, eu esqueci o nome dela, mas eu acho que é Shiro. Ele tá lutando contra aquele cara lá que ela já tava lutando no começo, aquele doidão. E quando eles estão lutando, então não vai e vem, aparecem os soldados, exatamente, soldados para acabar com tudo. Eles querem acabar já com a cidade do Rimuru e só foi uma desculpa. Ele grita lá, ei, me ajudem, estão me atacando, e ninguém percebeu que é mentira. Então eles vão e massacram, exatamente, destrói a cidade inteira, matam muitas pessoas. Como eu falei, vai ter muita morte. E eu vou logo dar esse spoiler, para quem não quiser ouvir, pula uns 30 segundos, 30, 1 minuto agora. Mas a Shiro morre, exatamente, aquela assistente, a de roxo que tem a espadona, ela morre. Exatamente, o Gobta, ele fica entre a vida e a morte, sensei dele. Moço, cara, é um desespero, a gente fica com uma raiva. Eu já sei o que vai acontecer, mesmo assim eu ainda não consigo me controlar, eu quero ver o próximo episódio. Parece que eles estão adaptando um volume por episódio, esse volume só foi o da luta. No volume que vem o Rimuru vai conseguir chegar, ele morre, o Rimuru, ele morre não morre, mas ele vai conseguir chegar lá na cidade, vai ver o estado dela, ele vai ficar furioso. E eu acredito que vai acabar no finalzinho dando um gancho legal, deixando o ar de curiosidade. Mas bem, no finalzinho do episódio mesmo, volta a luta. O que acontece? Ele vai dar o golpe final nela e ela vai dar o golpe final nele. E ele morre, exatamente. Ele vai morrer porque ela acerta o 7º golpe. E o Predatório não vai dar tempo de ativar, a gente pode falar. Até tenta ele lá ativar ele, mas não consegue corretamente, a gente pode falar. E ele morre.
Sinto muito pra quem escutou isso. Mas como eu falei, ele morre e não morre. Que pra quem entender, é só tentar lembrar na parte do Shui. Ele lá, o Shui, ele aparece, mas não é ele de verdade. É outra palavrinha que eu falei, só presta atenção. Mas bem, se tu gostou aqui do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí alguma coisa, se tu acredita ou não nisso que eu falei. Compartilha com os amigos, se tu quiser ter um grupo do WhatsApp aqui no fundo, minhas redes sociais na descrição do vídeo também. E vamos lá pro spoiler, o que vai acontecer no próximo episódio. Se adaptarem corretamente tudo, o que vai acontecer? O Rímulo vai voltar para a cidade e quem morre? Não é o Rímulo? Sim, o Rímulo morre, mas não ele completamente. É um clone dele que ele fez. Morre um clone dele lá que ele prestou atenção no Shui, então ele já tinha se preparado para tu ver. O cara foi tão rápido, né, que a gente nem viu. Ele vai para a cidade e vê os milhares de mortos que tem no chão. E porque por culpa dele, ele falou para não atacarem humanos, porque ele gostava de humanos e a cidade, os monstros só seguiram as ordens dele. Então ele vai se sentir muito culpado, vai vir uma ira imensa, mas o que eu posso falar é isso, né? Vai ser bem triste, vai ter muitas pessoas importantes lá mortas, mas vai ser um gancho por Rimuru amadurecer. Além de ficar mais forte, a mente dele vai ficar mais concentrada no que ele quer. Ele não vai ter mais pena, piedade, a gente pode falar. E sim, ele vai manchar as mãos de sangue. Mas bem, o vídeo vai ficando por aqui. Se tu gostou, de novo, deixa o like, compartilha, se inscreve aí. Aqui é o Strife, falou!